Tá aqui, ó, um microfone para cada um, né, Vanderlei? Valdair Queiroz e Vanderlei Pérez comigo aqui na nossa última participação do ano, né? Infelizmente, né, chefe? Última participação do ano. Agora só em 2019. Né? Agora só em 2019. Mas é bom, é sempre bom. E o Vanderlei separou umas fotos aí. Vou começar botando a foto para a gente já começar no tema logo, porque tem assunto pela frente. Coloca aí, Gil, por favor. Eu estou sabendo que isso aí é uma inauguração ou uma posse. O que é isso aí, Vanderlei? Tem banda, tem político, tem prédio. O que está acontecendo aí? Nós temos poucos registros da Câmara dos primeiros anos de 1900, né? O prédio da Câmara original, ele funcionava na Adolfo Moreira, onde é aquela do Agália Raia, antes era a Taberna Guaíra. Taberna Guaíra, ali tinha um prédio do Augusto Vieira, o primeiro sobrado da cidade, onde a prefeitura, onde a Câmara funcionou, a intendência foi instalada, a Câmara funcionou ali, e lá em 1899 os caras estavam precisando se livrar de uns documentos, umas provas ali, e colocaram fogo. Isso deu problema, teve gente, nunca ninguém foi preso, mas teve processo, arrastou muito tempo. Essa é aquela imagem tradicional que a gente tem com uma árvore do lado, assim, né? Tem um cavalo amarrado. Cavalo amarrado, Tem uma foto de Gilberto Ferreira. Uma foto de Gilberto Ferreira de 1897, bem perto de quando queimou uma foto do Mark Ferreira, né? Do tio do historiador Gilberto Ferreira. E depois a Câmara, sem lugar para ficar, ela vai mudar então para esse prédio que funcionava ali do lado, que ficava do lado do Hotel Maguru, onde o Maguru é onde é hoje a HG, e essa casa aí funcionava onde tem aquele condomínio de tijolinhos ali. Sim. Esse prédio foi derrubado, né? Mais à frente, né? Só que essa Câmara funcionou um período ali, enquanto a prefeitura era no alto, e depois ela vem para os Torreões, que é esse prédio, imagem que a gente está vendo. Esse prédio muito bacana, né? Que esse prédio também sumiu. Esse prédio foi derrubado para a abertura da rua Itália, que depois vai chamar Marquês de Caxias e Duque de Caxias. Né? Então, antes, uma pena, né? Porque esse prédio... fundo... Imagina se nós tivéssemos hoje, né, uma estrutura como essa para abrigar um museu, né, um centro um prédio cultural. Muito bacana, né? Ele não ficava de frente para a avenida necessariamente, ele ficava bem afastado, quase uns 50 metros. Ele ficava onde está hoje a Ricamax. Onde estava a Ricamax, onde tem aquela loja, DGM, né? DGM. Ele ficava assim, recuado uns 40, 50 metros da avenida. As fotografias de frente, parece que ele está na frente da avenida, mas ele ficava um pouquinho afastado. E aí funcionou a Prefeitura e a Câmara. Só que quando a Câmara saiu de lá, da Adolfo Moreira, lá no final da Adolfo Moreira, e vem para esse espaço. Essa informação os historiadores não têm, não tem nada escrito, precisa, e tal. Né? Mas quando você tem Romildo, você tem sempre uma possibilidade de encontrar informação. Esse botafoguense não é fácil, gente. Ele procura, ele vasculha. E o Romildo encontrou, né, essa semana, nos livros de ata da Câmara, na sua pesquisa que ele anda fazendo lá, ele encontrou uma carta, um despacho, né, do presidente da Câmara, um ato oficial da Câmara. É um registro de ofício, né, na verdade. Um registro onde ele informa ao prefeito a entrega das chaves. Acho que a próxima, a gente tem essa imagem aí, não tem? Vamos para a próxima imagem, Gil. Olha que interessante. Tá, é o registro, o ofício número 80, onde ele remete... ofício remetido por esta Câmara em 12 de fevereiro de 1916, ao ilustríssimo senhor, doutor Joaquim Teixeira. Joaquim Francisco Simões Correia, que era o prefeito de 1916. E o texto que ele manda, entre aspas, né? Junto remeto a Vossa Excelência a chave do prédio onde funcionava a Câmara Municipal, desocupado desde o dia 1º do corrente, mesmo 1º de fevereiro de 1916. De 1916 já não estava mais Saudações, Sebastião Teixeira, que era o presidente da Câmara. Ou seja, então a Câmara deixou de ser nesse prédio antigo desde 1º de fevereiro de 1916. Sebastião da Fonseca Teixeira, é isso? Né? Sebastião da Fonseca Teixeira, cara, o Teixeirinha, dono do Hotel Várzea, aí, que foi prefeito, esse sim, né? Ele foi prefeito umas 6 ou 8 vezes, que ele era presidente da Câmara, então, sempre que o prefeito tinha um problema, ele assumia. Ele é uma figura, naqueles anos ali. É o Teixeirinha, que está naquela foto lá, né? Na primeira foto. Naquela foto. Está lá na foto. Aí, como tá aí, o Teixeirinha, esse cara do bigodinho, todo Teixeirinha, feliz. Gente, bota na imagem aqui que eu vou mostrar pro pessoal em casa quem é o Teixeirinha. Aí depois você bota na aberta aqui, ó. Teixeirinha é esse aqui, ó. Esse bigodudo aqui no meio, né? Com o terno mais claro. E do lado dele está o
o Coronel Borges. Coronel Borges, que é esse senhor. Que é o avô, o bisavô da Vânia Badini, né? Bisavô da Vânia, o Borges é parente desses Badinos aí. Então ele tem uma... Aí você vai encontrar algumas figuras. Esse é aquele prédio o antigo mesmo. E, né? nesse bolo de pessoas aí, de autoridades, tem uma figura muito interessante também, que é o Queiroz, pai do João Queiroz, que era pai do Zé Queiroz. Nós temos, a gente fala de vereadores que são filhos de vereadores, mas esse Zé Queiroz era neto de vereador também, porque o pai dele era vereador e o avô vereador. Então esse personagem Queiroz, que foi vereador naqueles anos de 1892 até 1920 mais ou menos, é o velho Queiroz, pai do velho Queiroz, que é pai do Zé Queiroz. Depois um neto. Então você tem 3 Queiroz vereador nesse período aí. É da tua família, Valdair? Não, é Queiroz. É o lado rico da família. O lado rico. É o lado abastado da família, né? Interessante, né? Mas é bom a gente encontrar, às vezes, uma informação que vai determinar a ocupação dos prédios públicos, né? A Câmara, ela funcionou em vários prédios, a Prefeitura também, e essas informações ficaram meio que esquecidas, né? Determinar a data de ocupação desses prédios é importante. Uma pena, né, Vanderlei, a gente não ter esse prédio aí que está na tela aí, né? Infelizmente. Eu encontrei um parente desse prédio aí outro dia, no álbum do Imperador, né? Imagine esse espaço sendo ocupado aí. Ele era grande, Vanderlei? Como é que era assim? Existem umas fotografias internas desse prédio bem espaçoso. Era uma casa, na verdade, né? Em forma de palacete. E a construção dela, esse prédio é de 1872. Em 1863, 64, tem uma obra do Rio, do imperador Dom Pedro II, de fornecimento de água para o Rio. Então tem a sede da subestação, a sede do que seria a SEDAI na época, é um prédio muito idêntico a esse. Muito parecido. Ele só faz o sentido contrário. Em vez de ter a porta ser recuando, a porta avança para frente. Mas a janela, os torreões, o formato do telhado, ou seja, isso é um prédio de Teresópolis, cópia de um prédio que algum grande arquiteto projetou para o governo do Rio de Janeiro. Aí vem o construtor de Teresópolis, olha aquilo, acha bacana e faz um parecido. Porque as nossas construções têm disso, né? Os grandes construtores dos anos do período das vilas, as construções antigas são inspirados nas construções antigas. O Lino mesmo, Zé Lino Teixeira, o Lino Noronha, ele fazia as construções dele, o Cinema Império, o prédio do Cinema Império, a outra esquina da farmácia original ali, que é do sobrado do Inácio Jorge, a Casa da Memória. Essas construções eram baseadas em outras construções. Ou seja, você tem um arquiteto de Teresópolis, ou então o simples construtor fazendo obras similares às grandes obras que ele via, né? Agora, Valdair, você estava lembrando de situações, a gente estava falando do prédio que foi queimado providencialmente, né? O Valdair estava me contando umas situações aqui, né, de situações providenciais também dentro da Câmara, que dá um livro aí, Valdair. Veja bem, eu hoje não vim para falar, eu hoje vim para ouvir e aprender. Não vou deixar isso acontecer nunca. Eu não sei se falei no programa, falei na minha coluna, uma senhora que me prestou uma homenagem, parafraseando Raul Seixas, dizendo que para mim, que eu deveria cantar assim: eu nasci há mais de 200 anos atrás, não há nada da história de Terê que eu não saiba demais. Eu já no jornal, eu já dividi a homenagem com o Vanderlei. Então, para o Vanderlei que tem que cantar isso, que ele sabe demais. E sabe muito mais do que eu. Hoje é talvez o maior pesquisador da história de Teresópolis de todos os tempos. Convivi com o Osíris Raal, colaborei com muitas coisas, com muita frequência, ele me pegava informações comigo. Agora, nós trocávamos informações. João Oscar, convivi com ele. Agora, eu acho que o Vanderlei conviveu com Gilberto Ferrez. Será? Eu sou só um bom ledor. Eu porque não? Muito. Porque a pesquisa, o trabalho de pesquisa do Vanderlei é muito profundo e tem tudo. Então eu hoje não vim para falar, vim para ouvir, para aprender. Mas eu tenho muita coisa para aprender ainda e estou aprendendo. Aliás, você tem uma informação que deve a gente, deve ao Anderson, né? O vereador que foi preso no banheiro, na Câmara, para ele não votar, como é que é essa história aí? Pô? Eu já ouvi falar algumas vezes, mas eu não tenho. Estou sabendo aí que prenderam um vereador dentro do banheiro da Câmara, porque ele teria um posicionamento contrário. Como é que foi essa história? Que vereador foi, que governo foi, quem sabe eu vou lá. Disputa para a eleição do presidente da Câmara. O prefeito era Janotti. Aí Eduardinho Nascimento, famoso Eduardinho Nascimento, que era muito meu amigo,
pai do Paulinho Nascimento. O Eduardinho pegou um dos vereadores que ia votar, que ia votar contra o candidato a presidente deles, e levou para Bom Sucesso, para passear em Bom Sucesso, deixou ele lá a pé. E naquele tempo não tinha condução. Não dá para voltar rápido. Não dá para voltar, ele não voltou para votar. Ele segurou um voto lá em Bom Sucesso. Ele se livrou. O outro, ele deu um Guaraná com uma coisa qualquer lá um Guaraná batizado. Um Guaraná batizado pro maestro Bruno, Mário Bruno. Mário Bruno. Lá, pai dessa moça do... Sônia Bruno. Da Sônia Bruno. Avô da Sônia Bruno. Avô da Sônia Bruno. Avô da Sônia Bruno. E era vereador. Então ele botou o Guaraná batizado para ele beber, ele bebeu o Guaraná, teve que ir ao banheiro, correr para o banheiro. O Eduardinho foi lá e trancou o Mário Bruno no banheiro. Andar, né? Na hora Conseguiu da votação, menos um voto. Aí mais, e com isso eles fizeram o presidente da Câmara. Faltava o último voto, parece que foi do Zezé Português. José Gomes da Costa. Então, na hora, perguntaram, como vota o ilustre vereador José Gomes da Costa? Não sei, eu voto com o compadre Janotti. Resolvido. Isso é que é parceria. Né? O que ele está pedindo para votar? Eu voto com ele. Tem uma história do Zezé Português muito interessante. Desculpe eu contar aqui. Mas que me desculpe a Wanda Gomes da Costa, uma moça extraordinária, que está sempre jovem, sempre bonita. Ele tinha um posto de gasolina no alto, onde... Ao lado do Cinearte, né? Ao lado do Cinearte. Hoje é um edifício lá. É um edifício. Então ele estava no posto e as pessoas... Ele tinha um apelido, Mão Cabeluda. Então o sujeito ligou para lá. Alô, é o Mão Cabeluda que está falando? Ele diz assim, olha, começou a falar um monte de palavras. Seu filho disse aquilo e tal. Se minha filha Wanda não estivesse aqui, eu te mandava isso e aquilo outro. Pai, eu estou aqui. Agora já mandei esse para casa do... Se tivesse aqui eu não falaria, né? Agora, Vanderlei, tivemos depois também outras histórias também, né? Como documentos alagados, documentos queimados, né? Isso são situações que acabam acontecendo com mais frequência. Né? A sociedade, ela ignora a importância do patrimônio histórico e a importância dos poderes, né? O poder legislativo, ele é o depositário dos documentos da cidade. Então, quando a Câmara pegou fogo em 1899, a gente perdeu ali além das... Porque a Câmara ali era a sede da Câmara, do cartório, os órgãos públicos funcionavam todos dentro da Câmara. Então, perdeu-se tudo ali, muito mais que dinheiro. Tanto que até apareceram umas notas, o cofre com algumas notas queimadas, e atribuíram que sumiram tantos milhões de cruzeiros na época, né? Mas, na verdade, exatamente que eles tiraram o dinheiro. Sendo maquinado, crime, né? Não ia deixar o dinheiro. E ao longo dos anos vem acontecendo. Nessa época não era né? milhões, era contos, né? Era contos. E a Câmara vai sofrer vários atentados ao longo dos anos, não foi só nessa época, em 1999 foi esse incêndio, mas recentemente mesmo, já em 90, perto de 2000, a Câmara vai ter as portas arrombadas, vão sumir computadores, documentos, né? De vez em quando eles têm essa necessidade de sumir com coisas a queima de arquivo básico, no prédio da Câmara, né? É muito ruim isso, mas a sociedade às vezes ignora a importância desses registros históricos, né, e do patrimônio mesmo da cidade, e com isso muitas propriedades mudam de mãos, né, e alguns políticos se apropriam de bens, né, e se livram de possíveis crimes, né. Não precisa de nada. Nós temos aqui um fato recente na administração municipal, 2000, eleição de 2000, o prefeito me faz um comício no Paço Municipal, do lado do prédio da prefeitura, entre a prefeitura e a Câmara. E depois, quando ele foi denunciado por ter usado um prédio público, que ele, embora fosse uma campanha de reeleição, o Paço era o prédio administrativo da prefeitura, ele acha um decreto lá do Bortoluzzi dando o nome de Praça das Crianças para aquela pracinha que tem ali atrás da prefeitura. E aí ele vai lá e derruba o muro e diz que a Praça das Crianças abrangia tudo aquilo ali, né? Bacana isso. Que beleza, né? Que Só maravilha. que tinha um problema, esse decreto do Bortoluzzi é dos anos 60. O Flávio foi prefeito de 63 a 66, onde ele deu esse nome à praça, e a praça teria o nome de um outro personagem da cidade. Ele talvez tenha dado o nome de Praça de Criança para perder a homenagem a um ex-vereador que tinha ali.
Zé Viana da Silveira, né? Que era o nome que era atribuído àquela praça. E ele pega, então, derruba o muro e transforma em Praça das Crianças todo o Paço Municipal. Só que havia, em 74, o prefeito Malhardi, atendendo ao Osíris, que é o maior nome que ele tem em termos de memória, né, de toda a cidade. O Osíris é uma grande referência para a cidade. O Osíris criou o CANT, que é o Centro Administrativo Municipal. E ali você tinha, nesse CANT, que era composto pelo Paço Municipal, o Paço do Legislativo, o prédio anexo 1, que era o prédio anexo que depois virou o Centro Administrativo Celso Dalmaso, pelo Celso lá na frente, mas isso era na época do Malhardi, já foi feita a desapropriação daquela propriedade ali, e ele estabeleceu também mais 2 prédios atrás, o Centro Administrativo 2 e o 3. O Osíris queria que o Paço Municipal fosse composto de todos esses prédios, incluindo o Poder Legislativo. Só que se isso aparece, configurava realmente que ali era o Paço Municipal. Tinha um crime eleitoral e a diplomação ia ser comprometida. E eles somem com essa lei municipal de 1974 e ressuscita a pracinha das crianças do Votor Luz lá dos anos 60. Ou seja, a falta de memória leva a gente a ser vítima dessas malandragens, entendeu? A gente tem que estar ligado, tem que estar acompanhando. Por sorte, nós temos hoje uma Casa da Memória, que é a Casa da Memória Arthur Dalmaso, onde todos os bens, todos os documentos que estão lá são tombados, eles são inventariados e tombados. Há um documento que comprova que aqueles documentos que estão lá dentro existem. Você pode, quando você doa um bem para a Casa da Memória, você tem uma garantia de que aquele bem vai ser preservado, até porque se aquele documento sumir e você uma hora quiser visitar aquele documento, aquele item, ele não está lá, você pode abrir uma denúncia ao Ministério Público de que esse bem sumiu, você tem a prova de que ele foi entregue sob a guarda do município e ele não está mais lá. A Casa da Memória é muito importante e a gente às vezes até se esquece da importância da Casa da Memória para a cidade como um depósito de documentos da cidade, né? Então, mas infelizmente, em função dessa falta de atenção que a gente tem com a memória, a gente acaba vítima dessas malandragens. Quando não coloca fogo, some com documento que resolve a parada, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Bom, nossa última participação do ano, né? Agradecendo mais uma vez o Valdair, o Vanderlei. Vanderlei, amanhã, até o final da semana, ainda participa um pouquinho, né? Estou por aí. Vai certo. Fugir, não. Valdair, obrigado pela tua participação. Um excelente Natal, Ano Novo para você, para sua família. Então, quero aqui, não vou desejar um Feliz Natal, nem um Feliz Ano Novo para ninguém. Eu não gosto de fazer isso. Tá. Vou desejar para todas as pessoas, para todos os nossos telespectadores, todos os nossos leitores, para todos os nossos amigos e para todos os nossos inimigos também. Milhares de dias abençoados. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém. E tenham não só um Natal, mas todos os dias de suas vidas abençoados. Com certeza. Obrigado, Valdair. Obrigado, Vanderlei. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, tá? Coisa bem rápida, porque aqui não acabou ainda não. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Vamos para o jornalismo. Daqui a pouco a gente está de volta.